Veja que Jó está num desespero tão grande, que ele diz: eu queria nunca ter nascido. A minha pergunta é: como seria a vida e a história se Jó nunca tivesse nascido? Primeira coisa que eu penso é que o livro de Jó não existiria. Ninguém saberia sobre a perseverança de Jó. Ninguém saberia nem o que se passou nos bastidores do céu, quando Deus deu testemunho da vida de um homem, tendo prazer num filho seu. Ninguém saberia do confronto espiritual que existe pela vida humana. Tiago não teria escrito sobre ele. Eu não estaria pregando sobre isso essa noite. O mundo seria diferente de alguma forma se Jó não tivesse nascido. O rei Saul, no momento de desespero, se suicidou. Quando seu escudeiro o viu, se suicidou também. O seu exército perdeu a batalha e a terra que ele defendia foi tomada pelo inimigo. Eu quero que você entenda que nossa vida tem um efeito dominó sobre a vida de outras pessoas. Pense, por favor, como sua vida fez ou faz diferença na vida de outras pessoas. Eu não quero me demorar muito, mas eu fiquei pensando sobre mim. Se meus avós nunca tivessem nascido, meus pais não teriam nascido. Se meus pais nunca tivessem nascido, eu não teria nascido. Se eu não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui essa noite. Você não estaria ouvindo essa pregação. Não haveria programa na rádio. Centenas e centenas de pessoas que já entregaram a vida a Jesus ou voltaram para Jesus não teriam feito isso. Talvez você diga: bom, você é um pregador, mas eu não sou. Só que de alguma forma a sua e a minha vida afetam, influenciam a vida de alguém, porque as nossas vidas estão ligadas. Eu não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo se você não fizesse o que você faz. Eu sei que nós vivemos numa sociedade hedonista, egoísta, individualista, onde as pessoas pensam só em si, mas elas não percebem o quanto elas estão interligadas. Em tudo. Quando você senta à mesa para tomar um café, alguém teve que fazer a colheita dos grãos. Alguém teve que colher o trigo. Alguém teve que preparar o pão que você compra. Alguém recolhe o lixo. Alguém cuida da questão da energia elétrica. Alguém inventou. Alguém tornou isso possível. Nossas vidas são tão interligadas que o que um de nós faz pode afetar o que outros de nós experimenta. Você lembra quando Paulo, o apóstolo, ainda era um novo convertido? Ele está tão cheio de entusiasmo com o evangelho, com a fé, que ele começa a pregar em Damasco. Mas ele ainda não tem aquele tratamento que viria a ter depois. Ele é novo. Ele está pregando, as pessoas religiosas querem matá-lo. É aí que irmãos da igreja em Damasco pegam Paulo, falam: meu filho, tu tem que sair daqui, senão você vai ser morto. Ninguém sabia que ele ia escrever mais da metade do Novo Testamento. Ninguém imaginava que ele ia ser o apóstolo dos gentios. Ninguém fazia ideia de que ele seria um dos maiores pregadores do evangelho. Ninguém imaginava. Eles o colocam num cesto e se juntam, cada um segurando uma corda, e o baixam de noite, no meio da madrugada, pelos muros de Damasco, para que ele possa fugir com vida. Ninguém que estava segurando aquelas cordas podia imaginar que se aquele homem morresse, nós não teríamos metade do Novo Testamento. Alguém segurou a corda. Por favor, deixe essa verdade entrar dentro de você. Houve um humilde professor de escola dominical chamado Edward Kimball, que recebeu o diagnóstico de um médico que estava com uma doença grave. Então, uma das formas de tratamento para tentar curar seria ele sair de onde ele morava e ir para um lugar onde o clima fosse melhor para tratar a enfermidade. Ele era professor de uma pequena escola dominical, numa pequena igreja em Chicago, nos Estados Unidos. E aí, quando ele sabe que vai ter que ir embora e está doente, ele começa a pensar que nunca havia falado realmente de Jesus para os seus alunos.
Ele lembra de um jovem, um vendedor de sapatos, roceiro, que tudo que queria na vida era ganhar dinheiro. Mas ele queria ganhar dinheiro para ajudar a sua mãe, que era viúva, que morava no interior. Sua família dependia dele, o irmão mais velho tinha fugido de casa. Ele vai até a loja de sapatos e encontra lá no fundo aquele jovem, um menino quase. Fala de Jesus com ele ali no meio dos sapatos, das caixas. Aquele jovem entrega a vida a Jesus. O nome dele era D.L. Moody. Ele se tornou o maior evangelista do século XIX e levou 1 milhão de pessoas a Jesus. Um dia D.L. Moody estava pregando e um homem chamado F.B. Meyer o estava ouvindo e foi desafiado pela pregação de Moody a consagrar sua vida a Deus e a levar o evangelho às pessoas. F.B. Meyer começou a pregar e em uma das ocasiões havia um outro homem sentado no auditório, para quem Moody não pregou, para quem Edward Kimball não pregou. O nome dele era Wilbur Chapman. Ele ouviu a pregação e entregou a vida a Jesus. Se tornou um pregador do evangelho. Chamou um ex-jogador de beisebol americano para ajudá-lo. O nome dele era Billy Sunday. Um dia, Chapman resolveu que iria ficar pastoreando apenas uma igreja, não continuaria pregando de cidade em cidade como fazia, e Billy Sunday tomou o lugar dele. Levou multidões ao evangelho. Pregou e influenciou um outro homem chamado Mordecai Ham. Esse homem foi pregar o evangelho por causa disso. Um dia, numa de suas reuniões, numa pequena cidade, na roça, ele faz o apelo. Algumas poucas pessoas vêm à frente, entre elas um garoto alto, magro, 18 anos. O nome dele era Billy Graham, que pregou pessoalmente para 200 milhões de pessoas, levou milhões de pessoas a Jesus, e milhares de outros o ouviram de outras formas. Tudo começou com um humilde professor, que foi até uma loja de sapatos, e falou com um vendedor, um jovem. A minha vida e a sua vida fazem diferença. Deixe-me terminar dizendo mais uma coisa. Eu não seria quem eu sou, você não seria quem você é, se nós não tivéssemos vivido tudo o que nós vivemos e passado tudo o que nós passamos. Nós não seríamos quem nós somos. Nós poderíamos até existir, mas não seríamos os mesmos. Sem as pessoas que eu conheci, sem as coisas que me aconteceram, sem os lugares por onde eu passei, sem as montanhas e os vales, sem os desertos e os mares, sem os altos e baixos, os acertos e os erros, sem as lágrimas e os risos, eu não seria quem eu sou, você não seria quem você é. Você pensaria diferente, você sentiria diferente, você olharia diferente. Eu sei que você pode imaginar, bom, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, se as coisas que me aconteceram não tivessem acontecido, eu estaria bem melhor hoje, eu lhe garanto ao Senhor. Talvez você pudesse estar, mas você não seria. Talvez você fosse um presunçoso, arrogante, prepotente, soberbo, altivo. Talvez você fosse uma pessoa que nem mesmo cresce em Jesus Cristo. Você ganharia o mundo todo, mas perderia a sua alma. É interessante pensar nisso. Existem alguns cárceres na nossa vida que se tornam verdadeiros abrigos onde Deus nos coloca por um tempo para nos livrar daquilo que nos é mortal, para nos livrar de alguma coisa que nos faria um mal ainda pior que o próprio sofrimento que atravessamos. Há algumas pressões que nós passamos que acabam nos levando a entrar em lugares que nós nunca entraríamos sem a pressão e a buscar a Deus de uma forma como nós nunca buscaríamos se não fosse a pressão. Nenhum de nós gosta de atravessar lutas, nenhum de nós gosta de chorar, mas o fato é que passar por tudo que você passou mudou quem você é. Pense. O salmista disse, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra.
Ezequias, o rei, disse: foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. É aí que eu começo a entender como Deus faz com que todas as coisas juntamente cooperem para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Porque em meio a tudo, Deus está trabalhando algo dentro de mim. Eu quero que Deus seja um solucionador de problemas, mas Deus é um solucionador de pessoas. Eu quero que Deus resolva os meus problemas, mas Deus quer, mais que tudo, me resolver. Deus está trabalhando quem eu sou, Deus está formando em mim quem eu devo ser. Na verdade, eu nasci para isso. Deus quer que eu seja como Jesus. O propósito de Deus é nos tornar conformes à imagem de seu Filho. É que nós sejamos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Ele quer olhar para mim e ver Jesus. Não só isso, eu estou aqui porque a minha vida faz diferença. Eu nasci para servir, como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Eu estou aqui para fazer diferença na vida de alguém, e eu faço. Pode ser na vida de um filho, pode ser na vida de uma filha, pode ser na vida de um irmão, pode ser na vida de um primo, pode ser na vida de uma mãe, de um pai, pode ser na vida de um vizinho, até de um estranho, mas eu faço diferença. E sem mim, as coisas seriam diferentes. Porque eu nasci, porque Deus me quis. Porque eu nasci, porque eu não morri no ventre da minha mãe, porque Deus quer que eu o conheça. Porque Deus quer me transformar na imagem de Jesus, porque Ele quer que eu sirva o meu semelhante, porque Ele quer que eu entenda que minha vida faz diferença. Olha para alguém e fala: sua vida faz diferença. Agora toma coragem e fala olhando para ele: minha vida faz diferença. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Enquanto todos estão orando, se você veio aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, ou você um dia entregou, mas você se afastou, hoje você ouviu a palavra de Deus, e você diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero abrir o meu coração, eu quero voltar para Ele. Onde você estiver, ora junto comigo agora, diga assim para o Senhor, enquanto todos estão orando, ore junto comigo aí onde você está. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo. Eu te entrego a minha vida. Eu agradeço por estar vivo. Eu agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Perdoa meus pecados. Purifica meu coração. Transforma a minha vida. Eu quero ser mudado na tua imagem, Jesus. Foi para isso que eu nasci. É por isso que eu estou aqui. Eu me entrego a ti, Jesus. Eu creio que o Senhor deu sua vida por mim. Em nome de Jesus,